Pesquisa IPEC divulgada ontem. Vamos lá, meninos. Margem de erro 2 pontos para mais para menos entre os dias 26 e 28 de agosto. Portanto, efeito do debate da Band, que foi gigantesco, Band e outros veículos, acho que ainda não está aqui, né? As outras coisas, acho que sim, vamos falar. Quais são os números? Podem dar os números diretamente, dando a evolução. Então, nós vamos dar 2 números aqui. Os números de agora e em relação à pesquisa de há 15 dias. Vai lá, vamos direto para os números. Vamos lá, o ex-presidente Lula aparece em primeiro com 44% das intenções de voto, os mesmos 44% de há 15 dias. Jair Bolsonaro tem 32%, os mesmos 32% da última pesquisa. Ciro Gomes variou de 6% para 7%, ele tem 7% agora nessa pesquisa. Simone Tebet tem 3%, tinha 2% na pesquisa anterior. Felipe Dávila, do Novo, tem 1%, ele não tinha chegado a 1% na pesquisa anterior. Brancos e nulos, 7%, não sabem ou não responderam, 6%. 12 pontos, portanto, de diferença. Lula tem 44%, seus adversários 43%. Ele ainda poderia vencer no primeiro turno, está na margem de erro. O que é relevante na pesquisa é que você tem diminuem as chances de vitória no primeiro turno, ao menos por enquanto. Vamos ver se as coisas vão se mexer, né? No segundo turno, Lula 44% contra 40%. Isso, no primeiro turno, desculpe. 50%. No caso de um segundo turno, Lula tem 50% e Bolsonaro 37%. Há 15 dias, 51-35, um encurtamento de 3 pontos. Pesquisa espontânea, Lula 40%, Bolsonaro 31%, era 41,30%, Ciro Gomes 4%, era 3%, Simone Tebet 2%. Rejeição, Bolsonaro 47%, tinha 46%, Lula 36%, tinha 33%, Ciro 16%, tinha 18%, Tebet tinha 6%, agora tem 5% de rejeição. Não mudou praticamente nada. Não mudou praticamente nada em relação a 15 dias. E aí você já tem 3 semanas do acréscimo do auxílio emergencial, já tem os pagamentos para caminhoneiros, para taxistas em curso, as entrevistas à Rede Globo, a campanha que está na rua faz tempo, mas efeito residual, inclusive, da campanha do horário eleitoral. Então, as posições se conservaram. Eu só rejeito, já disse, aquele negócio, então nada disso adiantou? Não, isso não pode ser falado porque você não tem uma pesquisa sem essas coisas. Não sei se... Será que o Bolsonaro estaria com isso se não tivesse as 2 PECs ilegais? Talvez ele tivesse com menos. Né? O que a gente pode dizer aí sim, meninos, é que até agora as medidas ilegais não conseguiram reverter o resultado como eles esperavam. Não houve reversão. Sim, o Ciro Nogueira prometeu que daqui a 15 dias vira, tá, Bob Furui? Era lá em maio, mas agora deu para setembro. Vai virar. Né? Olha bem, recorte de renda. Aqui tem coisas importantes. Vai lá. Entre os beneficiários de programas sociais, Lula manteve os mesmos 52% das intenções de voto e o presidente Bolsonaro oscilou de 25% para 29%. Já entre os que recebem até um salário mínimo, o petista caiu de 60% para 54% e Bolsonaro subiu de 19% para 22%, diferença atual de 32 pontos. Na faixa dos que ganham mais de 1 até 2 salários mínimos, Lula avançou de 44% para 47% e Bolsonaro oscilou de 29% para 31%. O petista avançou também na faixa daqueles que recebem entre 2 e 5 salários, de 32% para 39%. Bolsonaro caiu de 41% para 37%. Entre os que ganham acima de 5 salários mínimos, o presidente oscilou de 46% para 47%, enquanto Lula caiu de 36% para 28%. Nesse grupo, Ciro Gomes cresceu de 7% para 10% e Simone Tebet de 1% para 4%. Eu acho que esses números indicam que algum impacto o Auxílio Brasil com o ganho suplementar tem, mas muito pequeno. Lula lidera com uma vantagem gigantesca entre os mais pobres. E tem até aqui uma melhora do Lula na renda média, que até estranhei um pouco, mas tem. Né? E claro, quem ganha 5 de mínimos, uma minoria extrema no Brasil, aí Bolsonaro lidera. Me parece que aqui pode-se especular que o efeito da queda do preço do combustível está aí, a gente que tem carro. Né? Agora, em outros recortes, fica claro que o Bolsonaro ele escolheu seus nichos, né? E ele deveria procurar fugir deles, mas o comportamento dele no debate demonstrou que ele se aferra a eles. Então, por exemplo, Nordeste,
57 a 25 para o Lula. Era 57 a 22, mas a diferença ainda é brutal. Sudeste, 39 a 33, se mantiverem iguais. Centro-Oeste, 44, Centro-Oeste e Norte, 44 a 36. Estão empatados em 40, né? Era 44 a 36 para o Lula. E no Sul, o Bolsonaro estava numericamente à frente, há 15 dias, 39 a 36, agora 36 a 34 para o Lula. Quando a gente vai pegar o voto das mulheres, na verdade era isso que eu queria, o Lula oscilou de 46 para 45, o Bolsonaro variou de 25 para 27. Veja que o Bolsonaro com as mulheres continua muito ruim. E ele não está ajudando, convenho, né? Entre os homens, a vantagem do petista é menor, 41 a 36. Cor da pele. No limite da margem de erro entre os brancos, Jair Bolsonaro e Lula estão empatados. Com o petista à frente, 39 a 35. Tá? Só que os brancos são hoje 44% do Brasil. Quem representa quase 54% do Brasil, 54,9%, quase 55%, são os pretos, 8,2%, e pardos, 46,7%. E a vantagem do Lula é de 17 pontos, 47 a 30. A gente sabe que o Bolsonaro é meio hostil a políticas inclusivas. Entre os evangélicos, Bolsonaro está à frente, tem a Guerra Santa, nós vimos. Né? 48 a 26. Tem aqui uma vantagem gigantesca. Só que entre os católicos, a vantagem do Lula é 51 a 27. E há mais católicos do que evangélicos. Então Bolsonaro está se aferrando a seus nichos. E ficando ali.